Shalom pessoal, aqui é a Kézia de Hebraico Sem Segredo e estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, que é um vídeo como a gente já fez outros aqui no canal, que a gente apresenta dois verbos, né, duas formas de um mesmo sentido, não de um mesmo verbo, mas de um mesmo sentido, que é o sentido de deixar. Nós vamos conhecer as duas formas do verbo deixar em hebraico. É claro, como a gente sempre deixa aqui bem explicadinho, existem muitos sinônimos, existem verbos que têm o mesmo significado, né? Sinônimos. E que eles também são usados. Mas a gente sempre apresenta aqui os que são mais usados. Aqueles que você vai ver mais vezes as pessoas falando tanto em textos, quanto em livros, quanto nas notícias, nas linguagens do dia a dia, em filmes, em séries. Então, é aqueles que as pessoas mais usam. Então, nada mais importante do que a gente aprender aqueles que são os mais utilizados, né? Então, a gente vai conhecer no vídeo de hoje as duas formas do verbo deixar em hebraico. Então, vamos lá. A gente vai conhecer dois verbos, a gente vai conjugar dois verbos e nós vamos ter exemplos de frase com os dois verbos que nós vamos ver hoje. Então, vamos agilizar, porque senão o nosso vídeo fica muito grande e a nossa aula fica muito extensa. E a gente precisa ser mais objetivo possível. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esses dois verbos, eles vão ser apresentados aqui dentro dos contextos e dos sentidos de deixar, que nós já vamos ver logo a seguir quais são eles. E eles serão apresentados nesses contextos, porque é nessas situações, nesses cenários, nesses tipos de acontecimentos que eles são mais utilizados. Mas no caso desses dois verbos, não existem, assim, regras que impeçam um de ser usado no lugar do outro. Você pode sim ver o primeiro verbo que a gente vai ver sendo usado no lugar do segundo e o segundo sendo usado no primeiro. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que aqui a gente está apresentando dentro das situações mais corretas, mais acertadas em que eles são usados, tá? Então, a gente já deixa isso claro, porque pode acontecer de você ver ambos em situações inversas e você achar, não, então estava errado. Não, não estava errado. Acontece. Só que na maioria das vezes, é assim que, como nós vamos apresentar aqui, que eles serão utilizados. Então, vamos lá. O nosso primeiro verbo é este verbo aqui, ó. Lazov. La-a-zov. Eu falo assim bem devagar, bem espaçado, para que você note que aqui no início desse verbo, a gente tem duas vogais A. La-a-zov. La-zov. La-zov. A gente tem que pontuar isso bem direitinho, porque a gente precisa pronunciar esses dois A's. Eu não posso falar Lazov, porque tá errado. Eu tenho que pronunciar os dois sons de A. Então, La-a-zov. Então, esse verbo aqui, ele, se você procurar no dicionário, ele vai ter alguns significados. Vai ter o sentido de deixar e o sentido de abandonar. E é neste sentido de deixar e abandonar que esse verbo vai ser mais utilizado. Sim, porque quando você está dizendo esse deixar aqui que ele está dizendo, é um deixar de não você pegar alguma coisa e deixar com tal pessoa. Você pega um objeto e deixar. Eu deixei a minha bolsa com você. No sentido de você deixar lá, pegar e colocou lá em outro lugar com outra pessoa, você saiu e o seu objeto ficou. Não é nesse sentido. Aqui é no sentido de deixar, abandonar. É você, por exemplo, está morando numa casa e você arruma todas as suas coisas e você deixa a casa, você está abandonando a casa. Entenda, é diferente o contexto. Parece confuso, mas não. É nesse ponto. Você está abandonando. Um exemplo, um contexto mais para ficar mais claro. Imagina um relacionamento que está terminando e o casal, do casal diz: olha, eu estou deixando você, não quero mais ficar com você, eu estou deixando você. Então, esse deixar você pode substituir, olha só, no sentido, pelo verbo abandonar. Quando a pessoa diz: eu estou deixando você, se você puder tirar esse deixar e substituir pelo verbo abandonar, é nesse sentido que quer dizer esse deixar.
Então, se em vez de eu dizer eu estou deixando você, eu puder dizer, conseguir montar a frase dizendo estou abandonando você, eu estou abandonando a casa. Então, é nesse sentido que esse verbo vai ser mais utilizado. Agora, vamos rapidinho conhecer como que é a conjugação desse verbo. Muito parecido com todos os que a gente já conjugou. Então, vamos lá? Então, para o masculino singular, nós vamos ter para as 3 pessoas conjugação ozev. Ozev. Agora, para o feminino singular, a gente vai ter aquela característica terminação et, né? Então, para as 3 pessoas do feminino singular, a gente vai ter a conjugação ozevet. Ozevet. Veja, terminando sempre em et. Ozevet. Agora, para o plural masculino ou o nosso plural que pode funcionar com neutralidade, né? Como a gente já explicou em outros vídeos aqui. Vai ficar para as 3 pessoas a conjugação osvim. Osvim, né? Veja que a letra zain ali no meio, ela fica meio que mudinha e ela acaba soando ali como se fosse um som de um S ou um Z. Quando a gente tem, como parecido como quando a gente tem palavras terminando em S e Z em português, que elas ficam com esse sonzinho de S, na verdade, né? Então ali fica osvim, osvim. E para agora o plural feminino, nós vamos ter para as 3 pessoas a seguinte conjugação: osvot, osvot. A gente tem aqui também a letra zain fazendo o mesmo sonzinho, com esse som parecido com o som de S, e a terminação característica do plural feminino. Então, osvot, osvot. Essas são as 4 conjugações do tempo presente para o verbo lazov. Agora, para a gente entender, né, visto a conjugação, para a gente entender o sentido que eu falei lá no início, desse deixar, no sentido de abandonar alguma coisa, abandonar alguém, abandonar um determinado lugar, determinada situação, a gente vai ver isso mais claro agora com os nossos exemplos de frase. Como a gente ainda vai conhecer outro verbo, vai ver a conjugação dele, eu não vou fazer dessa vez 4 exemplos de frase com cada tipo, com cada conjugação, que a gente sempre faz masculino plural, masculino singular, feminino e plural e singular. A gente sempre faz um exemplo com cada conjugação. Mas nós vamos fazer apenas 2 para que a gente foque no sentido, não na conjugação, porque, como vocês viram, é bastante simples, bastante parecido com tudo que a gente já viu aqui. Então a gente vai focar para que você compreenda esse sentido de deixar, abandonar. Então vamos lá? Na seguinte frase, Ani ozev otar. Otar. Ani ozev otar letamid. O que eu tô querendo dizer nessa frase? Aquele sentido que eu falei para vocês lá no exemplo, na explicação, que é o sentido de, imagina um homem ali, ele está dizendo para sua ex-namorada, ex-esposa, imagina um cenário assim de separação de um casal, e ele está dizendo para ela que ela está deixando, abandonando ela. Aqui, por que eu estou dizendo que é um homem? Porque Ani ozev é a conjugação característica do masculino singular. Então, o ani aqui é um homem que está falando, justamente por causa da conjugação eu consigo identificar. Então, ani ozev, eu estou, um homem falando, tá? Ani ozev, eu estou deixando, abandonando, tá ali, ó, com barrinha, por quê? Porque aqui é o sentido de deixar, abandonar. Eu estou deixando, ani ozev, otar, você, otar, é referência à mulher, tá? Se fosse referência ao homem, seria otra. Como é referência a uma mulher, então vai ser otar. Eu estou deixando você, letamid, para sempre. Para sempre. O letamid é para sempre. Então, o homem aqui está falando aqui, o ani ozev, ele está falando para a mulher, otar, que ele está deixando ela de forma definitiva, ou seja, ele está deixando ela para sempre. Então, veja aqui o sentido da frase. Então, ele está declarando que ele está abandonando para sempre. Não tem remédio, não tem conserto. Então, ele está sendo assim bem enfático na sua afirmação. Ani ozev otar letamid. Eu estou deixando ou eu estou abandonando você para sempre. Agora, no nosso segundo exemplo de frase, para ficar ainda mais claro esse sentido de abandonar. Anachnu
עוזבים את הבית מחר. O que eu tô falando nessa frase? Vamos repetir. אנחנו עוזבים את הבית מחר. O que eu tô falando nessa frase? Nós estamos deixando, ou nós estamos abandonando, deixando, no sentido de deixar, mas no sentido de abandonar. Eu estou saindo daqui, né? Saindo, deixando, abandonando. Et habait, a casa, mahar, amanhã. Ou seja, esse pessoal, esse nós aqui, o anarno aqui dessa frase, imagina que eles estão falando com alguém, o dono, vamos supor, o verdadeiro dono da casa, e eles estão avisando de que eles estão deixando, eles estão saindo, que eles estão abandonando a casa amanhã. Então, אנחנו עוזבים, nós estamos deixando, ou estamos abandonando, ou estamos saindo, את הבית, a casa, מחר, amanhã. Então, veja aqui nessa segunda frase que há o mesmo sentido de deixar, abandonar. E aqui a gente pode até, fosse para traduzir, também poderia dizer até assim, estamos saindo da casa, no sentido também de deixando a casa, abandonando a casa, entende? É o mesmo sentido da frase anterior. Então, veja que esse verbo aqui, o lazov, ele está sendo aplicado, se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente pode traduzir tanto como deixar, né? Ou também no sentido, usando o verbo abandonar no português, né? Então, veja como que ele é aplicado nesse sentido que eu expliquei, de deixar, abandonar. Visto agora o nosso primeiro verbo com o sentido lá que a gente viu, de deixar, abandonar. Agora nós vamos conhecer o segundo verbo. Esse daqui que a gente vai conhecer agora e vai ver a conjugação e vai ver exemplos de frases, ele é num sentido de deixar, mas deixar mesmo, deixar alguma coisa, deixar um objeto. E ele pode ser usado num sentido, como eu disse, objetivo ou subjetivo. Objetivo é tipo você pegar um objeto mesmo e deixar com tal pessoa, deixar em tal lugar. Te deixar ali com você. Eu deixei minha bolsa com você. Mas também pode ser usado num sentido subjetivo. Por exemplo, eu deixei a situação para ela resolver. A situação é um objeto? Não é. É uma palavra que representa algo subjetivo, algo que está acontecendo, mas que não é algo que eu possa pegar, e não é uma pessoa, não é algo real ali, né? É uma coisa abstrata. Então, ele pode ser usado nessas duas formas, mas sempre com o sentido de deixar, de você deixar alguma coisa, um objeto, assim. Então, o verbo que a gente vai usar, este verbo aqui, ó, lehashir, né? Ele é um pouquinho diferente também, já diferente do outro modelo, né? A gente vai ver a conjugação dele, diferente também dos modelos de verbo que a gente costuma sempre ver por aqui. Mas a conjugação dele é muito simples. Vamos lá ver como é que podemos conjugar este verbo? Então, na conjugação do masculino singular dele, nós vamos ter para as três pessoas a conjugação mashir. Veja que diferente lá dos outros que a gente costuma ver e do nosso verbo anterior, aqui a gente tem o acréscimo lá no início da letra man, né? Man. E ali o restinho, o shir, ele repete. Então, a gente fica com esse sonzinho mashir. Então, para as três pessoas do masculino singular, nós vamos ter esta conjugação. Agora, para o feminino singular, para as três pessoas, a gente vai ter a conjugação mashirá. Veja que diferente das conjugações que a gente vê aqui, essa não vai ter a terminação em et, mas a terminação em a, né, com som de a, e ali o acréscimo no final da letra rei. Então, vai ficar mashirá para as três pessoas do feminino singular. Agora, para o masculino plural ou neutro, a gente vai ter a conjugação para as três pessoas do plural masculino, mashirim. E para as três pessoas do feminino, agora feminino plural, mashrot. Esta é a conjugação. A gente viu aqui também bem rapidinho como que fica a conjugação desse verbo. Bem simples, um pouco diferente. A gente viu ali os acréscimos que há, né, na letra man. Vê que o feminino
Singular é um pouquinho diferente, não termina em et, termina em a, então, mas bem simples, não tem nada de assim, muito difícil, nada muito complicado, tá? Lembrando que é sempre no tempo presente, essas conjugações que a gente apresenta aqui. Agora, vamos ver o sentido em frases, né? Como no verbo anterior, nós não vamos apresentar, né, de novo, as 4 conjugações e 4 exemplos de frases. Nós vamos focar no sentido do verbo. Vamos ver aqui, focar no sentido que eu tô falando, nesse sentido de deixar. Então, vamos lá ver o exemplo de frase, nas nossas 2 frases. Então, na seguinte frase, na nossa primeira frase, Ani mashir et hakol bidei Elohim. Ani mashir et hakol bidei Elohim. O que eu tô falando aqui nessa frase? Ani mashir. Aqui é um homem que está falando, por quê? Porque a conjugação se refere ao masculino singular. Então, o ani aqui, o eu que está falando aqui, ele é um homem. Então, ani mashir, eu deixo, et hakol, tudo. Bidei, aqui é uma contração aqui da palavra yad, que é mão, mas aqui tá no plural, então por isso dei, tem essa terminação dei, e juntou ali com a preposição be. Aqui juntou tudo, parece uma palavra diferente, mas é uma preposição be junto com a palavra yad, contraída no plural, tá? Bidei Elohim, Deus. Então o que eu tô dizendo aqui nesta frase? Eu deixo, ani mashir, eu deixo, et hakol, tudo, bidei, nas mãos, Elohim, de Deus. Então, veja que aqui, nessa frase, tá o sentido de você deixar. Deixar, eu deixo. Você tá deixando, você tá confiando. Entenda isso. Mas aqui tá no sentido subjetivo, porque eu estou deixando tudo. Mas o que é esse tudo? É um objeto? É uma pessoa? Não. Então é algo abstrato, algo subjetivo. Então, eu deixo tudo. Tudo. Bidei Elohim, nas mãos de Deus, né? Aqui a pessoa tá, imagina a pessoa tá ali, uma pessoa de fé, de confiança, e ela tá dizendo que ela deixa, né? Ela entrega, no sentido de entregar, entende? Confiar. Eu deixo tudo, mas aqui a gente tá falando no sentido subjetivo, tá? Eu deixo tudo, et hakol, bidei, nas mãos, Elohim, de Deus. Ó, tem frase bonita. Eu aposto que essa é uma frase que com certeza todos repetiriam, né? Deixar tudo nas mãos de Deus. Agora vamos para um outro exemplo de frase aqui, também no sentido de deixar, mas agora já falando de forma objetiva. Veja nessa frase. Hu mashir et tik hagav babait. O que eu tô falando nessa frase aqui? Ele está deixando a mochila em casa. Vamos analisar a frase? Hu mashir, a mesma coisa do exemplo anterior. Aqui é um homem, então, e tá no singular. Então, o pronome aqui é hu, ele. Então, a conjugação vai ser a mesma da frase anterior. Por quê? Porque equivale para as 3 pessoas, né? É ani, ata e hu, que são as 3 pessoas do masculino singular. Então, hu mashir, a mesma conjugação. Et tik hagav. Tik hagav é a mochila. Tik gav é mochila em hebraico. É uma das formas de dizer mochila em hebraico. Tik hagav quer dizer a mochila. Babait, em casa. Você imagina ele, no caso, essa pessoa, esse rapaz, uma pessoa, um homem, ele deixou, não no sentido de abandonar, mas aqui tá no sentido de até deixou, né? Deixou, esqueceu, não sei. Ele acabou deixando o objeto, no caso, a mochila, em casa. Então, hu mashir et tik hagav babait. Ele está deixando, ou ele deixa a mochila em casa. Como a gente viu aqui nessas 2 frases, no sentido de deixar. Na primeira a gente viu no sentido subjetivo, de você estar deixando alguma coisa que não é assim palpável, pessoa, objeto, mas você está deixando algo irreal, algo abstrato, né? Uma situação, um sentimento, todas essas coisas assim, né? Nesse sentido. E você está deixando, no sentido ali de você estar entregando, você está confiando, você, né? Está deixando
ali nas mãos de Deus, como dizia a frase. E na segunda, a gente viu já no sentido objetivo, né? Deixou a mochila, está deixando a mochila em casa. Então, a gente está falando de um objeto, algo que eu posso pegar, algo real. Então, veja que diferente do primeiro verbo, o sentido de deixar aqui é nesse sentido. Deixar algo, deixar um objeto, tipo, entregar, no sentido de deixar, esqueci, deixei aquilo em casa, né? Nesses sentidos de você deixar alguma coisa, né? Então, veja como é diferente daquele sentido do primeiro verbo lá que a gente viu, lazov, né? Que ele era um sentido, ele é aplicado mais num sentido de deixar, mas não deixar de abandonar. Eu quis deixar, não quis mais uma coisa e abandonei. Então, veja a diferença dos contextos e como que a gente pega cada um desses verbos, esse primeiro e tanto esse segundo, e encaixa nestes contextos. E funciona a frase. No dia a dia, no hebraico falado do dia a dia, é assim que esses dois verbos são aplicados, né? Esse é aplicado, o primeiro é aplicado no sentido que a gente apresentou e o segundo também é aplicado no sentido que a gente apresentou aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a nossa mini aula de hebraico e eu te aguardo para a próxima. Eu espero que esse assunto tenha sido claro e sirva para você seguir nos seus estudos. Então, até a próxima mini aula de hebraico. Shalom!